Boa noite a todos. Estamos de volta para mais uma das lives de terças-feiras às 22 horas. Hoje, religiosamente, numa terça-feira, às 22 horas. Não tem sido fácil conciliar, mas hoje eu consegui e estou com voz. Vou falar mais uma vez calmo e tentar falar baixo, porque na semana passada eu terminei a semana totalmente sem voz e eu realmente estou sentindo que eu tenho exagerado. Falo muito. Hoje, por acaso, eu fiz aquela brincadeira da perguntas e respostas dos stories, eu não sei se vocês viram, não consegui responder, né? Desculpa, quase 80% das perguntas que fizeram foram muitas, levei um susto quando eu vi, e eu também não consegui responder, não sei se vocês repararam, porque a gente tem ali 5 segundos para falar, e eu não consigo responder nada em 5 segundos, não dá para falar nada, então para a maioria das vezes que eu falei foi cortado, eu peço desculpa também. Vou responder algumas das coisas que foi comentados ali hoje aqui na live, tá bem? Eu montei essa live principalmente para responder perguntas que foram feitas lá no meu curso do MES, o Método de Emagrecimento Saudável. Então fizeram algumas perguntas na comunidade e aí eu convidei os alunos a assistir também, porque aí eu vou dividir muitas dessas dúvidas, não só muitas que eu respondo na comunidade, mas eu vou responder aqui publicamente para todas as pessoas que me seguem no Insta e também muitos que estão aqui, que estão lá participando do MES. Muito obrigado. O desafio Start terminou ontem. Excelentes resultados. Depois eu vou publicitar esses resultados todos. Parabéns pelo comprometimento de todas as pessoas que participaram. Eu fico mesmo emocionado em ver as pessoas tendo essas mudanças de hábitos de vida, né? É fantástica essa transformação. Parabéns, gente. Vocês não sabem como o seu corpo agradece. Vamos mudar esses paradigmas, né, de saúde que eu vejo na sociedade. Falar, doutor, é verdade que cúrcuma... Outro dia uma paciente disse, doutor, é verdade que cúrcuma é perfeito para desinflamar o seu corpo e a gente ter imunidade boa, otimizada? E eu falei assim, a cúrcuma realmente é um bom nutriente, né? É uma especiaria, vem a curcumina, né, que tem no açafrão, etc. Tem vários estudos mostrando que tem vários efeitos positivos no nosso corpo. Mas é assim, gente, um ingrediente não faz nada. Né? Aquela pessoa que faz todos os hábitos errados, come errado, é sedentário, e dorme mal, e é estressada, não faz atividade física, etc. Aí acha que a cúrcuma é que vai resolver todos os seus problemas. Isto não existe. Existe uma mudança multifatorial, né, na sua vida que faz com que você comece a perceber o que é viver uma vida plena, com saúde, né, com bem-estar, com humor, com energia, etc. Isto sim faz a gente ter saúde, né, e se sentir bem. Não é agora uma especiaria, né, volta e meia tem uma coisa da moda. Né, agora bagas, goji, cúrcuma, etc. Então eu vou responder algumas perguntas feitas pelos alunos do MES. Quem quiser aqui também pode responder, pode fazer pergunta que se eu puder eu vou responder. Vou comentar aqui no meio da live uma coisa interessante, eu vou falar qual é o principal sintoma que a gente faz nos perceber que a gente está indo bem no jejum. Então tem o sintoma da primeira fase, o sintoma da segunda fase. Daqui a pouco no meio da live eu vou falar sobre isso. Isso é muito interessante, é uma dica muito prática para as pessoas que estão começando a fazer jejum. Tá bem, gente? Lembre-se que o jejum é uma técnica transformadora da sua vida, tá? Mas como tudo que tem muito poder, ele também pode ter muito poder para o mal, né? Então você tem que saber fazer o jejum da forma correta, tá bem? Não é só, vou parar de comer e agora eu ouvi falar de jejum, vou fazer... Não, nunca faça isso. O jejum, ele funciona, né? E faz o nosso corpo se equilibrar todo se você fizer de uma forma bem consciente, né? Modificando hábitos alimentares, modificando hábitos de vida e aí introduzindo o jejum, né, como um pilar fundamental para a saúde. Né? Já dizia Hipócrates, no pensamento hipocrático, de que o nosso corpo se autocura quando a gente deixa ele, né, sem fazer nada. A gente trata a doença com o jejum e o nosso corpo sabe disso. Bom, primeira pergunta, né? Não sei as pessoas que fizeram, porque na verdade o Daniel lá, que é o suporte do MES, ele que me passou as perguntas, ele falou, Rodrigo, olha, essas foram as perguntas que eu peguei na comunidade e eu vou mandar para vocês. Bom,
Água com limão emagrece? Primeira pergunta. Bom, gente, é assim, se você tiver um limoeiro a mais ou menos 10 quilômetros da sua casa, realmente água com limão deve emagrecer, porque você vai ter que ir lá pegar o limão e aí sim vai funcionar como uma atividade física para o seu emagrecimento. Eu estou brincando, né? Da mesma forma que eu acabei de falar da cúrcuma, que as pessoas me perguntam, doutor, chá de cúrcuma emagrece? Água com limão emagrece? Isto não existe, tá bem? Água com limão não emagrece. Eu todos os dias tomo um copo de água com limão espremido e batido no liquidificador, aquela técnica que eu ensino, que a gente tem que bater com a casca, porque a gente pega muitas dos benefícios que tem na casca, né? Óleos essenciais, o limoneno, a pectina, o ácido cítrico, a vitamina C em altas concentrações na casca, os bioflavonoides, aquelas vitaminas P, tudo isso tem alta concentração na casca. Jogar a casca fora é um desperdício de nutrientes, né? É um suplemento vitamínico que a gente joga pelo lixo e a gente bebe. Eu tomo todos os dias. Normalmente eu tomo junto, inclusive, com a minha maior refeição. Eu tomo esse copo de suco de limão com a minha maior refeição. E aí já até ajudando a responder uma outra pergunta que tem aqui. Porque muitas vezes a gente introduzir frutas, principalmente as frutas cítricas, dentro de uma alimentação, por exemplo, né? Hoje eu comi um prato de feijão com arroz. Minha mãe fez um arroz integral de brócolis, maravilhoso, da Mami, com feijão e uma salada e outras coisas. E aí eu tomei o suco de limão junto. Então você vê, a vitamina C do limão, ela potencializa a absorção de vários nutrientes das leguminosas, como principalmente o ferro, né? E aí você tem esse sinergismo entre as frutas, os cítricos e os alimentos, as leguminosas, etc. E isso potencializa a absorção de muitas vitaminas e minerais, etc. Então, eu vejo o suco de limão, né, esse suco de limão que eu tomo, junto da refeição, como a melhor forma de a gente tomar limão. Mas existem aquelas técnicas de você tomar água com limão de manhã, etc. Tem pessoas que sentem bem, é um momento inicial em que você está com o intestino ainda mais parado, e, né, porque as pessoas só fazem o jejum, né, isso é uma coisa. Por que as pessoas falam muito da água do limão de manhã? Né, porque as pessoas finalmente só fazem o jejum na hora que estão dormindo, né, naquele dogma de você tem que comer o tempo todo, o seu jejum é durante a parte da noite, e aí você termina o jejum tomando um copo de água com limão. Eu, mal ou bem, né, eu como faço jejum de 24 horas, eu só janto, eu tomo minha água com limão, né, no final do jejum também, só que não é de manhã, a minha água com limão é mais ou menos às 6 da tarde, como foi hoje. Eu tomo junto com a primeira. Eu antes da refeição até tomo já um gole do suco antes de começar a comer. Por quê? Porque o limão, inclusive, ele ajuda a produção do ácido clorídrico, né? Então eu já estou ajudando, são aquelas técnicas que a gente faz para potencializar o nosso primeiro mecanismo que a gente tem de digestão, né, depois da mastigação da boca, né, na verdade o segundo, que é a dissolução dos alimentos no ácido do estômago. Porque essa etapa é muito importante. Muitas pessoas me vêm com sintomas intestinais e, na verdade, o que elas têm, muitas vezes, é uma má digestão gástrica, né? Não consegue digerir bem o alimento e ele entra em maior quantidade, né, em maior densidade, né, em maior estrutura no intestino delgado, onde o alimento já devia estar, né, basicamente líquido para ele ser absorvido. Isso é muito comum também nas pessoas à medida que vão envelhecendo, um quadro chamado hipocloridria, e a hipocloridria dificulta a absorção de nutrientes, aumenta problemas intestinais, etc. Então, lembrar, se você puder ajudar o seu estômago, né, mastigando bem, né, fazendo a mastigação, como o japonês fala, né, você tem que beber os sólidos, e na hora que você for comer também, tomar água com limão, tomar uma colher de vinagre, ou mesmo colocar o vinagre na salada, pode tomar uma cápsula de cloridato de betaína, mas são todas técnicas para potencializar a nossa digestão no estômago, né, a primeira digestão lá gástrica, e fazer com que o nosso alimento seja melhor absorvido. Tá bem, gente? Então, água com limão, excelente para a saúde, um hábito fantástico. Eu tomo todos os santos dias um limão com casca, um limão orgânico lá da quinta do meu tio, só que não é por isso que eu sou magro, né? Não é por isso que as pessoas que me acompanham emagrecem, porque se elas tomarem água com limão e fizerem outros hábitos todos errados, com certeza absoluta não emagrecem. A água com limão é um pilar de saúde, não de emagrecimento, tá bem? Eu podia ficar aqui fazendo uma live falando sobre limão, todos os benefícios que tem,
fantástico para alcalinizar o nosso corpo, tá bem? O citrato, né, o ácido cítrico e o ácido málico, né, o malato, essas duas substâncias, elas são fantásticas para o nosso corpo por uma série de vias, inclusive as vias de energia, né? A gente sabe, o nosso ciclo de Krebs, também chamado ciclo do ácido cítrico ou ciclo do citrato, tem na composição o citrato e o malato, essas duas substâncias, ou seja, uma série de benefícios, mas aqui a live não é para falar de limão, vamos falar sobre, senão eu não vou conseguir responder, e eu quero me propor a responder pelo menos as perguntas que eu separei, porque senão eu termino a live com 10 ou 20 perguntas aqui e falei duas, né? E hoje eu não quero fazer isso, eu vou ser um pouquinho mais sucinto nas respostas, porque já até brigaram comigo por causa disso. A segunda pergunta, ovo é realmente um alimento mau? Ovo é vilão, né? Porque as pessoas que me acompanham no MES sabem que no primeiro mês, né? O MES ele também tem um trocadilho, que é com o primeiro mês, eu tenho uma exclusão de alguns alimentos para potencializar processos de detoxicação e desinflamação do corpo. E nessa fase eu tiro os ovos. Aí muitos dos meus alunos que assistem falam, ai meu Deus, mas eu sempre ouvi falar que o ovo é o melhor alimento do mundo, é o alimento mais saudável, o alimento é isso, o alimento é aquilo, etc, etc. Então, pronto. Vamos desmistificar a celeuma do ovo. Até vim, né, fantasiado de ovo hoje aqui, para não achar que eu não gosto do ovo. Gosto do ovo. O ovo é um alimento riquíssimo em nutrientes, né? Dali que sai uma vida, riquíssimo em nutrientes. O ovo eu vejo muita importância pela concentração de colina, né? Que é um nutriente importante para formar vários neurotransmissores do nosso corpo, etc. Pela presença de luteína e astaxantina, que são carotenoides fantásticos para os nossos olhos, tá bem? Luteína e astaxantina, fantástico. Né? A gema do ovo ela é riquíssima em muita coisa. Mas lembrar que ela também é muito rica em colesterol e gordura saturada. Principalmente o colesterol, a gente tem que lembrar assim, se você come muito ovo, você está colocando no seu corpo muito colesterol. E o colesterol que o nosso corpo precisa, o fígado produz. O fígado é o órgão que regula o metabolismo lipídico e a produção do colesterol, o que o nosso corpo precisa, depois as lipoproteínas levam para o resto do corpo. E quando você come um excesso de colesterol, você acaba desregulando um pouquinho, né, esse termostato do fígado, e isso pode dar um excesso de colesterol no sangue, etc, etc. A gente sabe que, né, desregular a homeostasia que existe no nosso corpo não é uma coisa positiva, e se você comer muito ovo, isso vai acontecer. Né? Aí vem os espertinhos que falam, então eu já sei, se o colesterol está na gema do ovo, eu vou comer muita clara do ovo, né? Então eu vou me entupir de clara do ovo, porque aí eu não vou ter esse risco. Né? Lembra que quebrar a integralidade de um alimento é muito grave. Quando você come só a clara do ovo, né? A clara do ovo ela é rica em avidina. A avidina é uma proteína que tem no ovo, que se você comer em excesso, ela começa a fazer quelação de alguns nutrientes do nosso corpo. Tá? Um dos mais conhecidos é a biotina. A avidina ela tem uma grande capacidade de inibir a absorção de biotina. Existe até uma síndrome médica chamada Egg White Syndrome, síndrome do ovo branco, que é a pessoa que fica comendo só clara de ovo. Então, para não correr o risco de ter esse excesso de avidina e a Egg White Syndrome, você não pode quebrar a integralidade do ovo. E você não deve comer muitos ovos, ou seja, como tudo na vida, tenha bom senso e coma com equilíbrio e moderação. Numa fase inicial de um processo, se o corpo estiver muito inflamado, se você tiver com muito excesso de peso, porque lembra, né? Excesso de peso é igual a excesso de gordura visceral é igual a excesso de citocinas inflamatórias, e você fica com o corpo mais inflamado, entendeu? Então, se você está com o corpo mais inflamado, você comer ovo pode gerar um processo maior de inflamação, tá bem? Pela proteína animal ter essa capacidade, eu já expliquei isso até inclusive em outros vídeos, falando sobre uma substância que é produzida pelas bactérias do nosso intestino, chamado TMAO, óxido de trimetilamina, que todas as proteínas animais têm capacidade de gerar no nosso intestino. Então, não deve comer muito. Você pode comer, eu acredito que no máximo um ovo por dia. Não deve passar dessa dose. E comer o resto dos alimentos todos e o ovo integral ali. Agora, aquelas pessoas passam o dia inteiro comendo ovo, porque falam que o ovo é muito bom, tem muitos nutrientes. O muito, gente, lembra que o excesso é sempre ruim. Tudo na vida em excesso é prejudicial. Lembra, o ovo não tem fibra, o ovo tem muito colesterol e o ovo tem muita gordura saturada. Então, pode comer.
mas deve comer moderadamente. Ovo não tem fibra, tem muita proteína. Fala, mas eu ouvi falar que eu tenho que comer muita proteína. Esquece esse paradigma de que a gente tem que comer muita proteína, vai te dar um cancro, ou então fazer você engordar. O nosso corpo precisa de uma quantidade X de proteínas, tá bem? E o que ele precisa mais, e o que com certeza você come pouco, são fibras. Então muda esse mindset de ele precisa de muita proteína para ele precisa de muita fibra. Porque se você comer muitos alimentos com fibra, provavelmente você não vai errar. Agora, se você ficar com essa ideia de comer muito alimento com proteína, que é o saudável, você provavelmente vai ficar igual o americano comedor de hambúrguer, obeso. Né? Não tem lógica comer muita proteína. Por falar em obeso, eu vou fazer uma adenda aqui importante nessa fase que a gente vive hoje. Eu não fico falando muito desses assuntos porque geram muitas coisas polêmicas, inclusive discussões políticas, que é o que eu fico mais louco inacreditável, né? Enquanto médico, né? Uma pessoa que tem a vida voltada a tratar a saúde dos outros, quando metem política no meio para salvar uma vida, eu fico louco, né? Então eu vou dizer, em relação a essa coisa atual do vírus, que né, a pandemia que a gente existe, e que a gente fala muito sobre prevenção, tratamento precoce, etc, etc. Eu só vou dar minha opinião, né, de tudo que eu vejo, uma opinião rápida, só para não sair dessa live, senão não vou sair daí. Já estou na segunda pergunta, ainda tem mais 10. Gente, é assim, prevenção é indiscutível que todo mundo tem que fazer, né? E a prevenção não é só usar máscara e se entupir de álcool gel. Prevenção é você estimular as suas vias imunitárias, principalmente da imunidade inata, né, para o seu exército de defesa estar lá quando o vírus aparecer e você bloquear ele, né, expulsar ele o mais rápido possível. Prevenção você faz nesse diagnóstico, nessa forma precoce, né, com a vitamina D, né, em doses fisiológicas, com a vitamina C, com o zinco, com o magnésio, com quercetina, né, são todos aqueles fitonutrientes e as vitaminas que estimulam a nossa imunidade inata. Tá? Isto chama-se prevenção, todo mundo tem que fazer, tinha que fazer sempre, né? Agora com o vírus, mais ainda, eu todos os dias pego no consultório pessoas, análises com vitamina D de 5, né? Vitamina D que não tem dose nem até para o metabolismo do cálcio, quanto mais para efeito imunológico anti-inflamatório, tá? E lembrar, gente, que assim, por que é importante isso? Não só por causa dessa barreira inicial, né, que você vai fazer de proteção do seu corpo a partir da imunidade inata, mas por quê? Se você deixa o seu corpo com alta concentração de vitamina D, e aí eu estou falando valores séricos acima de 60, você também tem uma melhor imunomodulação do componente inflamatório. Então o que acontece? Além de você ter sua imunidade protegida, fortalecida, o seu corpo protegido, você tem infinitamente menor risco de, em caso que o vírus mesmo assim se manifeste no seu corpo e você apresente os sintomas da infecção, você tenha muito menos chance de evoluir para o que mata do Covid, que é aqueles fenômenos de tempestade de citocinas. Então é um fenômeno inflamatório e trombogênico em que a pessoa começa a ter falência, né, cardiorrespiratória, etc, etc. Essa tempestade inflamatória que acontece é porque o vírus se manifestou, né, o vírus se multiplicou dentro do seu corpo, gerou uma carga inflamatória muito grande, uma reação imunológica muito grande, e aí você evoluiu para esses estados mais graves, né, que aí você entra com corticoides, etc, para tentar salvar e ponto. Mas se você tem o corpo previamente desinflamado, imunomodulado, a chance de acontecer isso é infinitamente menor. Eu quase que posso dizer aqui que é zero, tá bem? Aí você vê, porque você vê, mas eu ouvi falar que um fulano de tal tinha 50 anos e faleceu de Covid, mas como é que pode? Mas porque a idade, eu pego todos os dias no consultório pacientes inflamados com a vitamina D lá embaixo. Então não tem a ver com a idade, entendeu? Meu avô tinha 90 anos e tinha a vitamina D boa, porque todos os dias ficava uma hora no sol e tomava suplementos. Ou seja, isso não tem a ver com a idade, tem a ver com a carga inflamatória que você está. E se você tem 40 anos, mas você tem, por isso que eu falei no início da live, você tem aquela gordura visceral absurda, né? Aquela máquina de citocinas inflamatórias dentro da sua barriga, por isso que a obesidade é um fator de risco hoje para você evoluir para as formas mais graves, porque o seu corpo já está previamente inflamado. Então, todos aqui que estão me assistindo, tratem de se preocupar com este pilar de saúde, chama-se inflamação,
tá bem? E colocar o corpo inflamado. A forma mais simples e mais rápida que eu posso dizer aqui para vocês é: tenham níveis ótimos de vitamina D no seu corpo. A vitamina D, ela aqui também não vou falar isso na live, mas ela modula várias vias no nosso corpo, vias chamadas catalepsinas e etc., que vão fazer com que o nosso corpo desinflame, que module o cortisol e tudo funciona muito melhor. Tá bem, gente? Isso é a prevenção. O tratamento precoce também é importante para você diminuir essa cascata inflamatória. Então, já existem muitos estudos com evidência classe 1A de que você deve, numa fase inicial de sintomas, tomar, sim, ivermectina, azitromicina, aspirina. Tudo isso vai diminuir essa cascata inflamatória da segunda fase, né, das fases que evoluem para a fase mais grave. Tá bem? Corticoide nunca, porque corticoide quem passa é o médico. Tá bem? E você nunca tome numa fase inicial de sintomas. Agora, ter ivermectina em casa e você começar a ter sintomas e cortar logo os sintomas pela raiz, isso eu acho que todo mundo devia fazer sim, porque isso mudou a história da doença em muitos países pobres que só tinham ivermectina para tomar, mas como é um remédio barato do povo, para quem não sabe, ivermectina é um antiparasitário, né, muito usado para matar piolhos, lêndias, etc. Baratíssimo, muito usado também no uso veterinário, e que foi demonstrado que ele tem um efeito altissimamente destruidor da carga viral no corpo de uma pessoa. Então isso sim são tratamentos de prevenção e de tratamento precoce, tá bem? Só queria falar isso porque eu lembrei da cascata inflamatória e as pessoas às vezes não associam para que serve o quê. A vitamina D serve para tudo. Ela protege seu corpo do ponto de vista imunológico, protege seu corpo do ponto de vista inflamatório, modula o cortisol, ou seja, é fantástico, é a coisa mais simples que você pode fazer para a sua saúde. Porque todos os dias eu ainda pego pacientes, todos os dias, com as análises péssimas no meu consultório, é que depois, um ano depois dessa pandemia, é que não me conformo, né? Mas pronto. Já falei aqui, dei meu testemunho. Bom, terceira pergunta. Doutor, cerveja realmente engorda, né? Aí aquele bebedor de cerveja que naquela coisa que eu falo da percepção seletiva, né, vai querer acreditar que a cerveja é natural, a cerveja vem da natureza e não é mal, a cerveja tem menos álcool do que a cachaça, né, do que o aguardente, etc. E agora eu peço para todos os meus amigos de infância saírem aqui da live, porque e os bebedores de cerveja também, né, os famosos no Brasil bebedores de chopp, saírem nessa live para não ouvir o que eu vou ter que dizer agora, porque infelizmente a verdade dói. Gente, a cerveja tem um dos principais problemas, problema é o vício da comida. O pessoal é viciado em comida, né? Não tem jeito. O ser humano, né, Marta? O ser humano, ele passou, né, milhões e bilhões de anos evoluindo para viver num mundo de escassez. Milhões e milhões de anos. Aí vem a indústria alimentícia, enche o mundo de comida, enche o mundo de mitos, né? De que a gente tem que comer de hora em hora, né? Que a gente tem que tomar pequeno almoço, que é a refeição mais importante do dia, que a gente tem que comer. Né? Eu passei o dia inteiro sem comer hoje, gente. Eu jantei agora, há 2 horas atrás, passei o dia inteiro sem comer. Eu tive energia o dia inteiro, ainda estou com energia, vocês estão vendo. Não tem nada a ver, energia não tem nada a ver com comida. Tá bem? A comida dá um suporte de calorias para o nosso corpo, que é importante. Só que o nosso corpo se desenvolveu em milhões de anos para sobreviver no mundo de escassez. Eu dou uma aula que eu falo sobre mitocôndria, né, para um laboratório que me convida, e eu explico, né, as vias da produção do ATP. Existe a cadeia chamada fosforilação oxidativa, que é feita pela mitocôndria, né? Que é aquela bactériazinha que entrou para dentro do nosso corpo só porque ela sabe fazer uma transformação que uma glicose vira 38 ATPs. Então, a gente só vivia com a cadeia anaeróbica, que é uma glicose, produz 2 ATPs. Então, a gente conseguiu uma via 19 vezes mais eficaz, né? A via da fosforilação oxidativa, chamada via aeróbica, né? Foi perfeito isso, porque a gente, com um pouquinho de glicose, conseguia fazer muito ATP. Sabe o que aconteceu? Essa via hoje é o que mata as pessoas. Porque a gente não precisa de tanto ATP, porque a gente tem muita glicose. Então você ficou com muita glicose, né? E aí fica com excesso de ATP. Aí o ATP ele bloqueia essa via porque está um mar de glicose. Ou seja, o excesso de comida hoje só lhe faz mal. Aí você vê as pessoas falando, né, que mas eu tenho que comer muita proteína, porque meu corpo precisa de muita proteína, etc, que a proteína vai virar glicose no corpo delas. Esqueça esse excesso de coisas, né?
feche a sua boca, né? Entenda que o seu corpo é uma máquina de autorreparação e você consegue viver com a energia que você precisa. Também seu corpo ele vai utilizando a energia que você consumiu e ele guardou, e aí você utiliza, e aí depois você guarda mais e você utiliza. Não pode ficar só guardando, porque seu corpo virá um estoque de guardar coisa. É aquela analogia que eu faço da casa que não para de guardar lenha. A lenha já está cheia na garagem, já está cheia de lenha no armário da lenha, você começou a botar lenha em cima da mesa, já tem lenha em cima do sofá, e é lenha no corpo inteiro. Não pode. Hoje eu peguei uma paciente, eu vou falar depois aqui nessa consulta, eu falo da paciente, tem aqui uma outra resposta que eu vou falar da paciente. Mas falando só isso, então, eu vou falar aquela coisa que eu falei do jejum. Por que o jejum é tão importante? Como é que a gente pode perceber que o jejum está sendo bem realizado no nosso corpo? Dica prática do dia a dia que vocês fazendo, vocês entendendo, o corpo funcionando, vai começar a acontecer. Para quem assistiu a Maratona do MES, eu falo muito lá, que a gente tem 2 depósitos, né? A gente, na verdade, tem 2 depósitos de energia. Um mais rápido, que é como eu chamo da geladeira, que você rapidamente pega, né, a comida se você precisar. E o segundo depósito, que é a arca frigorífica, né? Quando a geladeira está vazia, você tem que ir na arca que está lá no sótão, é mais difícil chegar lá cabe mais coisa, só que é mais difícil o acesso. A geladeira é o nosso glicogênio, né? É a nossa primeira reserva de energia, em que a glicose ela se armazena de uma forma compacta, né, principalmente no músculo e no fígado, e fica lá armazenada para a nossa utilização de energia quando a gente precisa, né? Por exemplo, faz um trabalho muscular, a gente usa o glicogênio muscular, etc. E o segundo depósito é a arca frigorífica, que é a gordura armazenada, né? É mais difícil a gente utilizar a gordura, só que é um espaço muito maior, ou seja, é um espaço ilimitado, só que mais difícil acesso. A geladeira é um espaço limitado, mais fácil acesso. Primeiro e segundo depósito. Quando você está fazendo jejum, uma das formas de você saber se você começou a utilizar o primeiro depósito, estou falando aqui, primeira vez na vida que eu estou falando sobre isso, acho que eu nem falei isso nem no meu manual de jejum, mas é que outro dia eu estava pensando nisso e me deu essa sacada. Eu falei assim, esse é legal para explicar. Primeira via de você saber se você está usando o primeiro depósito, né? Você imagina um carro que tem um compartimento, depois ele muda o switch para o segundo compartimento, aqueles carros flex. O primeiro depósito, que é o glicogênio, como é que você percebe no seu corpo que você já está utilizando o glicogênio, né? Você acabou de utilizar a sua glicose circulante, já está utilizando o glicogênio, e durante esse percurso de utilização do glicogênio, como é que você sabe disso? Você começa a urinar mais. Você vai notar que você fazendo jejum, você começa a ter mais diurese. Você está bebendo bastante água, porque a água e o chá acompanham muito bem o jejum, mas você está urinando mais. Por que isso acontece? Porque o glicogênio, a glicose no nosso corpo, o glicogênio é as glicoses todas armazenadas juntas, né? É o que é no reino vegetal o amido. Amido é a glicose armazenada na planta. Glicogênio é a glicose armazenada no animal. E aí, essa glicose armazenada, uma molécula de glicose, para ela ser armazenada no nosso corpo, ela se junta a 3 moléculas de água. Então, a gordura não precisa disso. Por isso que, inclusive, a gente consegue estocar muito mais gordura do que açúcar, porque o açúcar precisa ficar estocado junto com água. Isso é uma coisa química, né? Relacionado com o número de duplas ligações de oxigênio com hidrogênio. Então você tem ali a energia mais ligada à água na glicose. Por isso, inclusive, que a gordura tem mais energia do que a glicose, porque a gordura tem mais carbonos ligados a hidrogênio. Tá bem? A glicose tem mais carbonos ligados a radicais hidroxila, oxigênio com hidrogênio e se liga a uma água. Sempre que você vai utilizando essa glicose que está armazenada, você libera a água que ela estava guardando junto. Entendeu? Então você vai usando a glicose e a água vai se perdendo. Então, está urinando muito, seus estoques de glicogênio estão indo para a vida. Graças a Deus, porque o seu tanque vai começar a esvaziar e você vai entrar no que todo mundo espera quando faz o jejum, que é entrar no segundo depósito, que são os depósitos de gordura. Neste momento, o seu corpo vai começar a fazer uma via chamada cetogênese, em que os ácidos graxos vão ser transformados em corpos cetônicos, porque o corpo desenvolveu essa via quando existe uma diminuição da glicose no corpo, ele vai ativar uma via chamada gliconeogênese, formação de nova glicose por uma outra via, e vai formar os corpos cetônicos.
a cetogênese. Este momento já não é um momento de muita diurese, mas sim um momento de ausência de fome. Quando você entrou no segundo compartimento, que o seu corpo começou a utilizar corpos cetônicos, ele não precisa mais de dar o estímulo de fome, porque neste momento ele está utilizando uma outra via. Ele não quer que a comida mais chegue pela boca, ele mudou a source, né? Mudou a fonte. Todas as pessoas que estão me vendo aqui que fazem jejum vão perceber que fase é essa. Quando você, às vezes, começa a fazer jejum de manhã, né? Chega ao meio-dia, né? Você está urinando muito, você tem um pouquinho, às vezes, de fome, que você liberou a grelina num horário que habitualmente você comeria até. Logo a seguir, essa fome passa e ela não volta a seguir. Né? Mais ou menos 3, 4 horas da tarde, você tem a mesma fome que se você tivesse comido. Ou até muito menos, inclusive. Normalmente eu tenho muito menos. Por quê? Porque você já ativou a cetogênese. Então, no primeiro momento você urina mais, no segundo momento você para totalmente de sentir fome. E aquelas pessoas que fazem jejuns mais prolongados também percebem isso, porque quando elas estão na cetose e a cetogênese a todo vapor, elas estão tranquilamente vivendo uma vida sem precisar de ficar toda hora pensando em comida, tá bem? Este quadro de cetoadaptação é o que transforma a vida das pessoas. É só você conseguir otimizar isto na sua vida. Parar de ficar viciado, como uma pessoa falou aqui, dependente, né, de comida o tempo todo, já que o nosso corpo tem a capacidade de nos autoabastecer, tá bem? E isto é muito bom, muito, 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 muito bom para a nossa saúde. Já dizia Hipócrates, é o pensamento hipocrático. Tá bem, gente? Eu só queria deixar esse comentário aqui e por que eu fiz esse preâmbulo todo? Porque eu estava esperando meus amigos de infância, bebedores de cerveja, irem embora para responder a próxima pergunta. Doutor, cerveja realmente engorda? Pois é, gente. Então é assim. Um dos principais problemas da cerveja, além da concentração de álcool, né? Além da concentração do açúcar, né? Que vem no álcool, o principal problema na cerveja, eu vejo que muitas vezes nem é muito falado, tá bem? Mas infelizmente é um dos maiores malefícios da cerveja no meu conceito e que principalmente interfere muito e demais da conta no processo de emagrecimento. Tá? Principalmente meus alunos do MES vão perceber, né? Porque eu falo muito em muitas aulas sobre o processo de estrogenicidade. A estrogenicidade é uma ativação excessiva, uma hiperestimulação dos receptores estrogênicos no homem e na mulher, e acontece principalmente no homem à medida que vai envelhecendo, porque o homem vai aumentando a ação da aromatase. A aromatase é uma enzima que tem na nossa gordura que transforma a testosterona em estrogênio. Ela tem esse nome, aromatase, porque ela coloca um anel aromático na testosterona e a testosterona vira um outro hormônio completamente diferente, chama-se estrogênio. Um é um androgênio e o outro é um estrogênio, um hormônio predominantemente masculino passa a ser um hormônio predominantemente feminino, o hormônio feminino, né? Estrogênio, né? Aquele hormônio que dá feminilidade na mulher, né? O hormônio que dá muito libido na mulher, dá também no homem também, né? Para quem conhece os radicais gregos e latinos, né? Estrogênis, né? Estros e gênesis. Gênesis, do latim e do grego, é origem, gerar. E estros é desejo. Estrogênio vem da palavra gerar desejo. Então você vê, né? O hormônio que gera desejo sexual, etc. Excelente para o homem e para a mulher. Só que ele, em excesso, como existe hoje, ele é muito prejudicial, tá bem? E o que acontece? No bebedor de cerveja, a cerveja tem uma substância, um ingrediente que é o maior, ouça o que eu estou falando para quem nunca ouviu aqui, é o maior xenoestrógeno que existe na natureza. Sabe o que é xenoestrógeno? Xenoestrógeno é um estrogênio estrangeiro, né? Externo. É um termo que se usa para substâncias de fora, né? Substâncias do reino vegetal, etc., que tem uma capacidade de se ligar a receptores estrogênicos, porque tem uma conformação muito parecida. Entendeu? Então eles podem estimular excessivamente receptores, podem modular esses receptores em alguns casos, podem ser benéficos ou maléficos, essa definição de xenoestrógeno não necessariamente é sempre maléfica, mas em alguns casos quando tem uma potência, né, de receptores muito grande e faz estimulação desses receptores. Então a cerveja tem uma substância
que agora eu quero ver aqui quem é que descobre qual é o xenoestrógeno mais potente que existe na natureza. Enquanto isso eu bebo água. Ninguém quis falar, porque os bebedores de cerveja já foram todos embora. Não, não tem, né? Exatamente, gente. Acabou a cerveja para todo mundo, principalmente para quem quer emagrecer. É incompatível. Não é a cevada não, Carlos. Eu achei que todo mundo ia botar a cevada. Exatamente, é o lúpulo. Na verdade, é uma substância que tem no lúpulo que chama-se 8-pregnilnarigenina. 8-pregnilnarigenina é uma substância que tem alta concentração no lúpulo e que tem alta concentração na cerveja e que estimula de uma forma muito intensa receptores estrogênicos, tá bem? Para quem não acredita em mim, lembra da imagem do bebedor de cerveja, né? No Brasil tem aquele estigma, a barriga de chope que a gente chama. A barriga de chope nada mais é do que estímulo estrogênico no homem, que faz ele ficar com barriga, faz ele ficar com mama e faz ele ficar com problemas de próstata. É um excesso de estímulo proliferativo dado pelo excesso de xenoestrógenos, no caso da cerveja, o excesso de lúpulo. Tá bom, gente? Então, o vinho, nesse caso, é muito melhor. E assim, gente, se você beber uma cerveja esporadicamente, né? Eu tô numa festa, tô com amigos, tô vendo futebol e gosto de beber cerveja, é uma coisa. Outra coisa é aquele hábito americano, né? Chegar em casa, pegar uma cerveja, sentar no sofá e ficar bebendo, e tá tão boa, vou lá e pego outra. Isso você não faça. Se a cerveja for um hábito na sua vida diário, provavelmente você vai ter esse estado de estimulação de receptores estrogênicos aumentada e aí você vai ter problemas e dificuldades em emagrecer. Tá bem, gente? Isso é um toque que eu queria dar. Eu tô brincando muito aqui, mas isso é sério, porque grande parte dos problemas de próstata em homens poderiam ser tratados se os hábitos alimentares deles, mais uma vez, né, aquelas doenças causadas pela má alimentação e que ninguém fala nada sobre isso. Parece que, né, o problema de próstata é só único exclusivamente porque você está envelhecendo, então todo mundo que tem mais de 30 anos já está fadado a ter problema de próstata. Não existe. Você pode ter a próstata do tamanho que você quiser se você tiver os hábitos corretos na sua vida. Tá bem, gente? Então, deixei esse recado. Cuidado com o excesso de cerveja para o homem por causa desse problema. Para a mulher também, porque a mulher, o excesso de estrogênio é a mesma coisa. E principalmente para quem quer emagrecer. Porque o estrogênio é um hormônio proliferativo. Ele vai estimular, inclusive, proliferação de células de gordura. Tá bom? Eu também não gosto de cerveja, Patrícia. Não, foi a Vivi que falou. Tô na sua. Nunca gostei de cerveja. Tomava, às vezes, para acompanhar meus amigos e me arrependo disso, né? Vamos à próxima pergunta. Aqui. Chocolate ajuda a emagrecer? Todo mundo, né, buscando os hábitos errados, querendo justificar os vícios. E pronto. Chocolate é o seguinte, né? Na verdade, o cacau, né, o chocolate em si, né, o cacau, ele tem alta concentração de substâncias boas, polifenóis, substâncias fantásticas para a saúde, tá bem? Mas isso está no cacau, que é um fruto que é impossível você comer ele, né, da forma como ele vem da natureza, na forma mais integral possível, que seria o ideal, porque ele é mesmo muito amargo. Inclusive, é esse bitter do cacau que é a maior concentração dos polifenóis que são saudáveis nele. Quando ele começa a sofrer aqueles processos todos, né, de industrialização, muito desses nutrientes, todos fantásticos do cacau, começam a se perder. Ainda sobram alguns polifenóis, algumas antocianinas, etc, etc. Bom, aí se você quer comer, de vez em quando, um quadradinho do chocolate amargo, né, aqueles mais de 85%, que tem na composição algum edulcorante, algum adoçante, né, alguma substância que adoce, que seja natural, tipo estévia da vida, alguma coisa bem leve assim, etc., você coma, né, para tirar um pouquinho o desejo, saciedade, etc. Se você é um comedor de barras de chocolate, eu tive na consulta, foi ontem, anteontem, foi ontem. Se ela estiver aqui online, inclusive ela pode se acusar. Chama-se Dulce. Se a Dulce estiver online, eu gosto de chamar aqui online meus pacientes, que não sei se ela vai estar me assistindo aqui, mas a Dulce ontem me mostrou as análises, a gente estava conversando, né? E ela tem uma alimentação excelente alimentação, olha que injustiça com a Dulce.
E aí a gente estava vendo as análises, eu pedi os exames e eu vi que ela tinha marcadores hepáticos aumentados. Aí já não gostei daquilo. Perguntei de novo, você não bebe, Dulce? Não, não bebo nada, doutor. A sua alimentação é exatamente essa que você está falando, porque estava incompatível, né, gente? Ela estava com o fígado ali incomodado e estranho, né? Mas 100% é muito difícil comer, né? 100% eu como até 90%, 99% é muito difícil comer. Mas é o ideal, esse sim, com certeza. Se for de uma boa marca, um chocolate orgânico, por favor, chocolate orgânico. Mas aí eu tava falando com a Dulce e ela falou, não, doutor, é realmente aquilo, eu faço jejum de manhã e meu almoço é leve, etc, etc, etc. Aí pronto, aí passou essa hora que vendo as análises, eu comecei a ver os exames de imagem e no exame de imagem deu gordura no fígado moderada. Esteatose hepática moderada. Então ela tinha o fígado alterado por excesso de gordura no fígado. Aí eu falei, para, Dulce, vamos conversar, porque tem alguma coisa aqui que não está clara. É impossível você ter esse quadro de esteatose hepática com início de resistência insulínica com essa alimentação que você faz. Ah, doutor, mas onde é que você busca esta frutose, né? Porque aí eu já sou logo a Luizinha, né? Que ela tá comendo alguma coisa de frutose. Aí eu fui nos processados, eu falei, me fala todos os processados que você come ao longo do dia. Falou, doutor, eu não como processados, eu não como nada, eu como do quintal, eu tenho quinta, eu como isso, eu como aquilo, não sei nada. O único processado que eu como é porque eu sou viciada em chocolate. Eu lembrei agora da Dulce, por causa dessa coisa que a gente falou, a Dulce não apareceu aqui, ela não quis se mostrar, eu sou viciada em chocolate. Aí eu falei, viciado em chocolate? Falei, doutor, mas esse é meu único pecado, que chega à noite, eu tenho uma compulsão, tem dias que eu chego a comer até uma barra de chocolate. Mas pronto, isso daí nem é todo dia. Mas pelo que ela falou, pelo menos 3 vezes por semana. Isso é muito. Uma barra de chocolate 3 vezes por semana. E ela comia de chocolate com açúcar. Né? Ela não gosta de chocolate amargo, não era nada disso que ela queria. Ela queria chocolate ao leite com açúcar. E isto é um veneno. Por quê? Aí eu expliquei para ela. Porque antes eu até tinha perguntado, doutor, será que é por causa da fruta? Porque eu gosto muito de comer fruta. Eu falei assim, olha, eu vou ser sincero, eu nunca peguei esteatose hepática por pessoas que comem fruta. Fruta, eu recomendo aos meus pacientes do MES comer fruta, porque eu não pego nas minhas análises meus pacientes vegetarianos que comem muita fruta, eles não têm gordura no fígado, eles não têm resistência insulínica, pode ter até um déficit nutricional de algum nutriente, como vitamina B12, etc. Mas gordura no fígado eu nunca peguei. Então isso não é justificável. Lembra que eu falei isso antes. Aí quando ela falou de chocolate, eu falei, pô, pelo amor de Deus. Lembra que eu te falei que você comia excesso de frutose, que não podia ser da fruta? Pois é, açúcar é 50% frutose. Aí você me pega um chocolate desse aí que tem 20, 30 gramas de açúcar, você está comendo 15, 20 gramas de frutose. Não pode. Isto daí vai direto para o fígado. O fígado não tem o que fazer com a frutose. Ele armazena, porque a frutose é um veneno para o fígado. Só que na fruta, ela tem um saldo positivo. Você está colocando ali um monte de coisa, fibra, antioxidantes, vitaminas, minerais. Agora, naquele chocolate ao leite com açúcar, você não está colocando nada. Isto não existe. Aí naquele momento a gente ficou horas falando sobre isso, porque ela não percebia a gravidade do que ela estava fazendo, desregulando uma alimentação corretíssima, apenas com um hábito completamente errado. Não pode. Uma barra de chocolate por dia, mas eu faço jejum de manhã. Não justifica. Você não justifique maus hábitos para fazer jejum. Também não é, o princípio não é esse. Agora eu vou comer porcaria porque eu estou há 18 horas sem fazer jejum. É melhor você não fazer jejum, porque você está criando 2 estresses para o seu corpo, tá bem? É um jejum num corpo desequilibrado junto com estresse metabólico alimentar, tá bom? Então não faça isso. Então era a resposta, né, do chocolate, ajuda a engordar, ajuda a emagrecer. O chocolate ele pode ser um auxiliar para diminuir ansiedade e compulsão a doces numa fase inicial, mas desde que ele seja chocolate orgânico, 100%, 90%, no máximo 80%, tendo cuidado com o que está adoçando esse chocolate, 80%. Tá bom, gente? Já estou ficando sem voz. Eu começo a falar empolgado, é impressionante, não entendo.
Deixa eu só falar sobre uma pergunta que eu respondi na live hoje, que eu fiz de perguntas e respostas, e eu comecei a falar, só que 5 segundos não dá para falar nada, né? Eu acho que me cortaram no meio, porque a minha pergunta sobre diverticulite. Diverticulite é a inflamação do divertículo. Divertículo, para quem não sabe, são aquelas bolsinhas que podem aparecer no nosso intestino, principalmente no cólon, e que podem inflamar e gerar um estado agudo de inflamatório do intestino, que pode até ser necessário uma cirurgia e pode ser uma urgência médica grave, etc. E que acontece principalmente por 2 hábitos de vida. A gente consegue prevenir esta doença se você tiver 2 hábitos de vida constantes na sua saúde. É isso que eu queria, né, ter falado na live, só que não dá para falar em 5 segundos. O primeiro hábito é você prevenir diverticulite. Lembrar sempre, gente, o músculo, né? Todo o nosso músculo, o peristaltismo, né? Que é aqueles bombeamentos, né? do bolo fecal por aquele cano, né? Ele precisa de uma estrutura muscular, né? Então o intestino é um músculo, né? Igual ao nosso músculo do braço. E a gente, para ter a parede do intestino forte, né? Para ela não ficar adelgada, né, enfraquecida e formar um divertículo, que nada mais é do que isso, né, é uma invaginação de uma parede que ficou enfraquecida. Se você tivesse músculo forte, né, você imagina um fortão ali do seu músculo todo, não vai formar divertículo nunca. Mas para você fazer isso, você tem que ter uma alimentação que vá dar trabalho para o seu intestino. Todos os músculos do nosso corpo, eles só se desenvolvem por trabalho. Quer aumentar a sua potência cardíaca? Vai fazer corrida. Você vai dar mais trabalho para o seu coração bater rápido e ele vai ficar mais forte. Você quer dar trabalho para o seu músculo? Você quer aumentar a sua massa muscular? Vai treinar, vai fazer agachamento, vai fazer supino, que aí você trabalha. O seu músculo só cresce quando você dá estresse para ele. Isto chama-se hormese. É o que eu falo aqui todas as semanas. Hormese é dar um pequeno estresse positivo, chama-se eustresse, e o nosso corpo se regenera, se adapta e fortalece. Tá? Esse é o princípio de Nietzsche. O que não nos mata, nos fortalece. E a gente pode fazer isso para o nosso intestino. Sabe quando a gente faz? Quando a gente dá um alimento que é duro de roer. A gente dá fibra. A fibra é um alimento que não foi digerido pelo seu trato gástrico, pelas enzimas do seu intestino. Então chegou lá no intestino grosso, alimentou suas bactérias boas que você quer e dá trabalho para o seu intestino. Então, o amigo número 1 do intestino forte e saudável, sem divertículos e pólipos, chama-se fibra. Ouçam o que eu estou falando. Então, eu comecei a live falando de fibra, estou falando no meio da live de fibra, vou falar no final da live de fibra para aqueles comedores de proteína que acham que o nosso corpo precisa de proteína, precisa de fibra. Quando você come alimento muito rico em fibra, você também está comendo alimentos muito ricos em proteína. E essa proteína vai ser suficiente para a sua vida, tá bem? Não pense, um ovo tem 6 gramas de proteína, 100 gramas de brócolis tem 7 gramas. Então você não precisa de ficar comendo ovo para ter proteína. Você come o brócolis porque ele te dá 5.000 fitoquímicos, que eu fico aqui 2 dias falando dos benefícios do brócolis para tratar cancro, para prevenir Alzheimer. E além disso, você tem a proteína e tem a fibra, que aí o seu intestino vai ficar fortalecido e você não vai ter cancro intestinal. O amigo número 1 anticancro do intestino são as fibras dos verdes e não vai ter divertículo. Deu para entender? É por isso que eu falo de fibra o tempo todo e as pessoas não comem. Aí vai comer um pouquinho de fibra, tem gases, e aí fala, eu não posso comer porque eu tenho gases. Pois é, você tem gases porque você é um comedor de refinados. Você passa a tua vida inteira comendo pãozinho e quer que tenha bactéria boa no intestino. Você não tem, você tem fungo no intestino. Aí você vai formar gases. Você tem que começar a ensinar o seu intestino a desenvolver as fibras. Tá bom, gente? Deu para entender? Então comer fibra é fundamental para você prevenir divertículos. Isso é que eu queria falar em 5 segundos lá da porcaria do perguntas e respostas do Stories e que eu não consegui falar, mas deu para entender. E ainda tem um segundo fator que pode favorecer o aparecimento de divertículos, tá bem? Também ambiental, né, de estilo de vida, que é você modular o excesso de estresse na sua vida. E aí eu digo a liberação excessiva de cortisol mesmo, porque o cortisol, como eu já expliquei, e um mecanismo de estresse agudo, intenso do seu corpo, tá bem? E aí não é o jejum programado, porque isso é um estresse benéfico, é um estresse de progressivo, né? É igual uma atividade física, mas um estresse agudo repetido, ou então um estresse crônico alto,
faz com que o seu intestino ele faça uma fuga de sangue de fora para o intestino, né? Aquilo que eu chamei na última live, falei, você sente o frio na barriga, né? Porque no estresse agudo e a liberação de adrenalina faz com que você tenha uma vasoconstrição esplâncnica, né? E dos vasos do mesentério, e você perca sangue, né? Do intestino. E quando você diminui a vascularização do intestino, você enfraquece aquele tecido. Então, se você tem muito isso, uma baixa de vascularização, tanto no intestino gera divertículos, quanto no estômago gera úlceras. Por isso que, inclusive, tem aquelas chamadas úlceras de estresse. Úlceras de estresse são quando você está com o corpo o tempo todo gerando estresses maléficos e a fuga de sangue daquela zona faz com que aquele tecido fique mais enfraquecido. Tá bom, gente? Então, modular estresse na nossa vida e comer fibra é o tratamento para a prevenção de divertículos e pólipos. Está respondido aí o que eu queria responder no site de perguntas lá da live, do Stories. Outra pergunta encadeada a essa pergunta do chocolate, doutor, vale a pena comprar açúcar orgânico? Então, gente, assim, o problema do açúcar não é os químicos que colocam no açúcar, na beterraba, na cana-de-açúcar. Açúcar orgânico é mais uma invenção da indústria alimentícia, né? Eu juro que o Daniel me mandou essa pergunta, eu quase que nem acreditei que a pergunta é essa mesmo, uma pessoa achar que por ser orgânico o açúcar é bom. Açúcar não é bom. Açúcar não existe. Açúcar só existe na sua vida porque você tem adição ao doce. Você é viciado. Todas as pessoas que estão me assistindo aqui que não têm adição a açúcar sabem do que eu estou falando. Quanto menos o seu corpo esteja condicionado ao doce, viciado em doce, que o seu intestino esteja desregulado para o doce, tudo isso faz com que você fique intoxicado, né, por doce. Tudo faz com que o seu corpo fique uma máquina de compulsividade em querer doce. Mas isso você tem que começar a equilibrar o seu corpo do ponto de vista de inverso, né? Hoje mesmo eu estava falando com a minha mãe, e a minha mãe hoje, eu ganhei de uma paciente, né, a Angelina, se você estiver vendo, eu agradeço o presente que você me deu. A Angelina me deu uma caixa, ela é de Valongo, ela me deu uma caixa de bolachas da terra dela, chamado Paupério, é uma bolacha artesanal muito antiga daquela zona, né, muita quantidade de açúcar, etc. E aí ela falou, doutor, isso é para sua mãe, porque eu sei que também ela é ariana, é carneira, e eu queria dar para ela, etc. A Angelina, paciente muito querida, e deu uma caixa lá de bolacha da terra dela. E aí eu dei para minha mãe. E aí hoje, por acaso, eu estava perguntando à minha mãe, isso aí, mas comeu uma bolacha? Ela falou, Rodrigo, sabe o que é impressionante? Eu não tenho vontade nenhuma de comer. A bolacha está aqui, eu vou deixar aqui para quando eu tiver vontade, mas eu não tenho vontade nenhuma. Minha mãe, há um tempo atrás, que comia besteira o tempo todo, era comedora de pãozinho, etc., mudou radicalmente os hábitos alimentares dela, começou a fazer jejum, parou de colocar açúcar nas coisas. A minha mãe começou a transformar o organismo dela e em muito pouco tempo ela já começava a falar que não tinha mais vontade de comer doce. O que ela fez? Ela só reestruturou o paladar, ela desintoxicou o corpo, desabituou receptores cerebrais para receber esse excesso de estímulo, né, dado pelo açúcar, mudou a flora intestinal, matou fungos que tinham no intestino delgado, né, porque o fungo ele é comedor de doces. Então, quando uma pessoa come muito açúcar, ela está lá cheia de fungo no intestino, vê pela sua língua branca, e aí quando você está sem doce, você fica com aquela galerinha lá dentro de você falando, tá, por favor, vem doce, traz doce, traz doce. E aí você está alimentando as bactérias ruins do seu intestino sem perceber. Né? É um comando, né, que existe, né, uma inteligência que existe entre todo o nosso microsistema, né, e que faz você começar a comer doce. Quando você tem um intestino desenvolvido, né, bem estruturado, não tem adição ao doce, nada te sabe a doce, não tem por que tomar. Eu não imagino hoje tomando café com açúcar, chá com açúcar, né? E de vez em quando eu como um doce na casa de um amigo, eu tenho vontade de comer, não estou dizendo que eu não coma nunca, mas exatamente, né? Tá falando aqui, ó, totalmente vivo sem doce. Mas isso daí é um pequeno sofrimento que você tem que passar para você se transformar. Porque, na verdade, é assim, toda a mudança requer um pouquinho de sofrimento e transformação. É igual a mariposa virar borboleta, né? Ela passa por aquela transformação e quebra a casca, etc., para ficar aquela borboleta linda.
mas ela tem que passar por aquelas fases todas para virar borboleta, e é muito importante esse contexto, gente. Então vocês têm que entender que esse hábito, essa compulsão de doces não se trata com remédio, tá bem? Não se trata com... não existe nenhuma dica mágica, se trata com uma mudança. Olha lá o bichinho, olha lá, Andrezinha, já quer cair dentro do mel, que eu te conheço, e o mel, infelizmente, entra nessa. Eu costumo falar assim, não existe na natureza carboidrato sem fibra. Então, tudo que você comer de carboidrato que venha sem fibra, como a porcaria do açúcar refinado, né, você joga, deixa de novo em qualquer gôndola do supermercado. Qualquer coisa de carboidrato, de açúcar que você comer, que não venha com fibra, todo carboidrato da natureza vem com fibra, né? Vem na fruta, vem nos legumes, sempre está com a fibra junta, guarda isso. A única exceção que existe na natureza é o mel. Então, falou, doutor Rodrigo, afinal falou do mel, mas o mel ele não vem com fibra, mas ele vem com um exército de abelhas, que se você pegar mel na natureza, você pega uma vez só, nunca mais você consegue pegar. Hoje o mel é processado, então ele acaba entrando no rol de produtos processados, aí entra com os refinados, etc. O mel... André, ele tem uma alta concentração de frutose, mais até do que o açúcar da cana. A sacarose tem 50-50, 50% de glicose, 50% de frutose. O mel, ele tem 60% de frutose. Pior que o mel é só o agave. O xarope de agave, que é um dos vendidos aí como panaceia para emagrecimento e saúde, né? É um dos piores, né? Porque é frutose pura. E lembrar, gente, o nosso corpo não usa frutose, o nosso corpo usa glicose. Quando você come algum... Por isso que o açúcar é muito pior do que qualquer outro carboidrato. Né? Você fala assim, o que você prefere comer aqui? Esse refrigerante ou comer essa travessa de arroz? Né? Eu já ouvi falar que o arroz tem muito amido. O amido é glicose, gente. Você pode comer que pelo menos o seu corpo vai utilizar. O refrigerante é frutose, é xarope de milho com alta concentração de frutose. São 30 gramas ali de um açúcar que o seu corpo não vai fazer nada, só vai guardar no fígado. Por isso que a minha paciente Dulce, que não quis aparecer aqui, ela tinha fígado gordo por comer chocolate com açúcar e mais nada. O resto da alimentação dela, pelo menos pelo que ela me falou, parecia ser 100%. Deu para entender, gente? Então é isso. Açúcar é mesmo vício. O açúcar, a definição de açúcar é igual a definição de cocaína. É um pó branco que te faz mal, que te vicia, que não serve para nada no seu corpo, só serve para te dar adição e te dar prazer. É exatamente igual. Eu estou falando de açúcar e cocaína, as duas coisas têm a mesma conotação. Um é lícito e o outro é ilícito. Um é utilizado pela indústria alimentícia por interesses econômicos de uma forma absurda, né? E ninguém diz nada, não existe nada que controle isso. A indústria tenta enganar você de todas as formas, né? Tentando falar que, mas muda de nomes, né? O açúcar tem mais de 50 nomes em composições de produtos. Muitos, é mascarado, né? Pode estar escrito como sacarose, maltodestrina, frutose, açúcar invertido, açúcar de cana, açúcar não sei das quantas, tudo açúcar, gente. Açúcar é açúcar. E demerara é açúcar. E açúcar mascavo é açúcar. E açúcar orgânico é açúcar. Esqueça açúcar da sua vida. Vai tirando aos poucos. Tira com outra coisa. Faz reza. É por isso que eu digo, o jejum é uma técnica excelente porque é uma técnica de autocontrole. Então, quando você faz jejum, você está fazendo seu autocontrole para não comer e autocontrole para melhorar suas compulsões. Por isso que o jejum é usado em monges, por isso que o jejum é usado na religião como uma técnica de autocontrole, de clarividência, né, de melhora do mindfulness, etc. Então, ele vai te ajudar em tudo, inclusive nesse seu processo de mudança de hábitos, tá bem? Não, tâmara não. Tâmara é natural, né? A tâmara vem junto com o eu árabe, falando mal de tâmaras, eu aqui vou ter você. Mel caseiro biológico, isso é a mesma coisa, Eliana, tá bem? O problema não é o fato dele não ter pesticidas no mel, o problema não é esse. O problema do mel é o excesso de frutose. Agora, se você é uma pessoa totalmente equilibrada, tem o fígado a 100%, né? Não tá igual a Dulce, com fígado gordo, sua gama GT está excelente, você está com o corpo desinflamado, etc. E de vez em quando você quiser usar mel, isso não é grave. Mas saiba que não é um alimento saudável. Infelizmente não é. Ele tem o custo-benefício do mel, para mim, não tem nada a ver com o custo-benefício da fruta. Porque a fruta tem um pouquinho de frutose e muita concentração de fibras
fitonutrientes, vitaminas, minerais, água, etc. Isso é a fruta. O mel, não. O mel é muita concentração de frutose e zero fibra, pouquinho de minerais, um pouquinho de vitamina, muito pouco. 90% do mel é açúcar e um açúcar que só te faz mal. Então não tem por que tomar, tá bem? Ah, mas eu gosto de café com mel. Não toma. Toma café com óleo de coco, que é infinitamente melhor. Tá bem, gente? 11 horas da noite, eu preciso descansar, porque eu já estou com a voz fraca, estou sentindo, e senão eu entro em estafa e não posso, né? Eu tenho que fazer essas lives todas as terças-feiras. Como eu imaginava, eu respondi 5 perguntas, eram 10, não deu para responder as 10, eu vou parar sempre em 5 perguntas, porque eu estou vendo que eu não consigo responder mais de 5, mas de qualquer forma, gente, beijão, tá bem? Não esqueçam, durmam com essa frase, tá bem, gente? Se a resistência insulínica é hoje o vilão da nossa sociedade, existe um antídoto que se chama jejum, tá bom, gente? O maior vilão chama-se resistência insulínica, que gera síndrome metabólica, que é a doença que mais mata, né? É um cofator que mata, que é o que gera as doenças cardiovasculares, que é o que mais mata no mundo, né? Então, a resistência insulínica é o maior vilão e o maior antídoto que existe hoje na nossa sociedade. Não existe hoje, né? Mas que a gente está hoje, né, podendo passar para todo mundo é o jejum. Tá bom, gente? Guardem essa frase. Beijão. Até uma próxima live. Fiquem bem.